Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. O apóstolo Paulo traz aqui, gente, uma figura de linguagem tão preciosa. Eu quero compartilhar com vocês essas notas, desejando que o Senhor fale profundamente ao seu coração. E relembrando aquilo que eu já te ensinei, quando você chega no nosso devocional, faça aquela oração bem simples, bem rápida, de uma frase só, mas que, se for sincera, vai trazer uma grande diferença. Ore assim, dizendo: Senhor, fala comigo nesse devocional. Se essa tua oração for sincera, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. 1 Coríntios 9, versículo 24, olha o que diz: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gente, no devocional da última segunda, nós falamos em Lamentações capítulo 3, aquela famosa frase de Jeremias, onde ele diz: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa frase, ela aparece no trecho, no versículo 21 em diante do capítulo 3 de Lamentações, onde durante todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 20, Jeremias está lamentando. Afinal de contas, o nome do livro é Lamentações de Jeremias, está lamentando o tempo todo. Chega um determinado momento que, durante a lamentação dele, ele fala para ele mesmo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque eu quero deixar de enfatizar o sofrimento, as circunstâncias ruins, e disciplinar as minhas emoções debaixo da esperança e da certeza de que Deus está no controle de tudo. Então isso já nos ensinou que nós precisamos governar as nossas emoções e não sermos governados por ela. Agora note, ninguém aqui vai ficar isento de sofrer, de sentir uma emoção muito intensa, seja ela boa, seja ela ruim. Não é isso que eu quero. Não quero te transformar num Robocop, numa pessoa desumana. Se você perde as suas emoções, você se desumaniza. A nossa atenção é para que você não fique refém das suas emoções. Dessa mesma forma, o apóstolo Paulo, ele traz aqui um ensinamento muito interessante. Os Jogos Olímpicos, hoje, eles são, junto com a Copa do Mundo, o evento esportivo mais popular do mundo. Eu não sei se a Copa é mais que as Olimpíadas, ou se as Olimpíadas é mais do que a Copa, me falha essa memória agora. Mas são os dois grandes eventos, os dois eventos que paralisam o mundo através dos esportes. E nessa época, já nesse momento, os Jogos Olímpicos eles já aconteciam, e já era um fenômeno multicultural, mobilizava toda uma civilização. A carta aos Coríntios, essa expressão coríntio, significa um habitante da cidade de Corinto, na Grécia. Então o apóstolo Paulo ele pega essa realidade de um atleta que se prepara para ser vencedor numa competição olímpica e adapta ela para a nossa realidade espiritual. Então olha o que ele diz, versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ele faz a pergunta. Tem vários competidores, mas só um recebe os louros da vitória. Aqui no Brasil, você que é brasileiro, você sabe bem, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. O Brasil, até lamento por essa postura, o Brasil tem muito essa postura de celebrar o primeiro e execrar todos os outros e desvalorizar o esforço dos atletas que chegam ali na segunda, terceira, quarta, quinta posição, que muitas vezes a diferença entre o primeiro para o segundo é mínima. É um detalhe ali, a questão de um dia um estava melhor do que o outro, sabe? O Brasil tem essa cultura. Mas, dessa mesma forma, existe uma guerra espiritual que acontece dentro de nós. E note que o apóstolo Paulo, ele não está falando em você competir com outra pessoa. Ele fala: olha, eu sou mais crente que fulano, eu sou mais filho de Deus que fulano. Eu sou mais santo que Beltrano, que Ciclano. Não, a ideia não é essa. A ideia é você lutar contra as diversas versões de si mesmo que habitam em você. Gente, todos nós
temos várias versões de nós mesmos. Algumas delas nós já descobrimos, nós já vivemos. Talvez você fale assim, Thiago, se você me conhecesse há 10 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente, seja para bem, seja para mal. Mas essa pessoa completamente diferente era uma versão sua. Hoje você está em outra versão. Então tem versões suas que você conhece porque já viveu. Tem outras que você desconhece e tem algumas que eu desejo que você nunca conheça. Por exemplo, eu desejo que você jamais conheça a sua pior versão. Por quê? Porque quando nós lemos na Bíblia e entendemos um conceito chamado depravação total, que é um conceito teológico, é um entendimento baseado em diversos versículos da Bíblia que mostra que todos nós temos o potencial de cometermos os piores e inimagináveis pecados. Tiago, não, eu jamais cometerei tal pecado. Ok, se você tem a sua convicção, sua segurança, amém. Mas a Bíblia me fala que a tua carne não é confiável. A tua santidade, a tua pureza são frutos do Espírito Santo de Deus em você. É um fruto do Espírito, entende? Então, se você vacilar, se você deixar de vigiar, até aquilo que você acha que nunca cometeria na vida, você vai cair nesse pecado. Por quê? Porque existe um potencial infinito dentro de nós de praticar o mal. Agora, é claro que mediante o governo do Espírito em nossas vidas, com fé em Deus, nós vamos passar longe dessa versão. Mas todos nós temos a pior versão que eu desejo particularmente que você nunca descubra na sua vida, que você nunca chegue nesse ponto. Tem aquela versão também, aquela versão mais ou menos. Aquela versão onde você não é espetacular, você não está dando o seu melhor, mas você consegue ali viver um dia após o outro. Isso é até um pouco perigoso, porque pode gerar algumas questões complicadas. Mas tem também aquela sua melhor versão, né? Quem já viu aí, gente, um post de Instagram, uma fala de algum coach, algum treinador mental, algum terapeuta, até mesmo um pastor, um líder religioso falando assim, você precisa se comprometer com a sua melhor versão. Isso é interessante, porque todos nós temos a chamada melhor versão de nós mesmos. É uma versão onde tudo está bem encaixado na sua vida, você está dando o seu melhor, seja na saúde, nos estudos, no relacionamento. Você está fazendo o seu máximo, então você consegue um rendimento na sua vida que nem você mesmo esperava. Eu conheço pessoas que passaram por processos terapêuticos, treinamentos mentais, imersões tão profundas, falavam, Thiago, eu achava que eu não tinha jeito, mas quando eu passei por um determinado processo, a minha vida mudou da água para o vinho, descobri potenciais em mim que eu não havia descoberto. Então, tudo isso está dentro de você. Falta você aflorar, entende? Então, quando o apóstolo Paulo fala de uma competição, não é uma competição de você para com outra pessoa, para com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, seu amigo, seu inimigo, não é isso. A Bíblia não manda você competir contra as pessoas. Fala de uma competição entre as diversas versões que existem dentro de você. Você conhece alguém que foi preguiçoso e hoje é proativo? Talvez, Thiago, você está falando de mim aí, eu era uma pessoa preguiçosa, hoje sou proativo. Então, a mesma pessoa tinha a versão preguiçosa e essa mesma pessoa, por algum gatilho da vida, alguma mudança de mente, ela se tornou uma pessoa proativa. Agora, a pessoa que se tornou proativa, ela, pelo menos nesse exemplo, a pessoa que era preguiçosa, né? Ela sempre vai lidar com a tentação da preguiça, a tentação da procrastinação. Só que a atitude proativa é como uma vacina. Ela impede, ela guarda a pessoa para não cair nos erros de antigamente, entende? Eu gosto muito da abordagem dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que é um grupo muito conhecido, e eles trabalham com a seguinte perspectiva. A pessoa chega lá viciada em álcool, né? A pessoa chega alcoólatra, e ele não fala assim, a pessoa não se torna uma ex-alcoólatra, ela se torna um alcoólatra em abstenção. Então a pessoa fala, olha, eu tô sem beber há X tempo, né? 6 meses, há 2 anos, há 10 anos. Mas ele se reconhece como alcoólatra, ele diz, eu sou um alcoólatra em abstinência. Ou seja, ele sabe que a fraqueza dele está habitando ali. E se ele vacilar, se ele baixar agora, se ele der mole, aquela pessoa, aquela versão caída dele, volta à cena e muitas coisas ruins podem acontecer, né? Em particular, na questão do alcoolismo, a gente vê diversas famílias que viveram dentro de suas casas os danos gravíssimos de pessoas que eram viciadas ou em álcool
ou em droga, ou em outros tipos de vício que tem por aí. Graças a Deus, por um presente de Deus na minha família, eu não vivi isso. Essa questão do alcoolismo, nem meu pai, nem minha mãe, drogas também não. Mas eu conheço pessoas próximas que viveram esse drama na sua família. Na igreja é muito comum você conhecer pessoas que quando chegam na igreja, elas estão com a vida ali completamente destruída, acabadas, precisando de uma restauração completa. E o cenário, quando ela chega, é muito feio. Aí você começa ali a trabalhar, a tratar, orar, discipular, ajudar, ensinar. E de repente Deus faz uma obra muito linda. Naquele momento está havendo uma competição da pessoa com ela mesma, da pessoa com sua própria carne, da pessoa contra a sua natureza pecaminosa. Entende? O apóstolo Paulo fala assim, ó, nós precisamos correr de tal modo que alcancemos o prêmio. No versículo 25, olha o que diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, essas pessoas que estão treinando para correr por uma coroa que logo se desfará, elas se submetem a um treinamento rigoroso. Então, quem somos nós para desprezarmos esse treinamento, já que nós estamos lutando por uma coroa que é eterna? Entende? Um lutador, ele luta por um cinturão. Nas artes marciais tem muito isso, no boxe, no MMA. Fulano é detentor do cinturão mundial de boxe da categoria dos pesos médios. Nos esportes olímpicos tem muita medalha. No futebol tem medalha, tem troféu, tem os prêmios também. Prêmio do melhor jogador do mundo, do melhor jogador da tal posição. Então, cada modalidade tem uma premiação para mostrar que aquela pessoa foi a melhor ou uma das melhores naquilo que ela faz. Tem mesmo nas empresas, para se motivar os funcionários, tem isso, né? O prêmio do funcionário do mês, vai ganhar um prêmio por determinada meta que ele bateu. Mas tudo isso um dia vai passar. Porém, nós temos uma coroa que é eterna, coroa de salvação que nós herdaremos eternamente. Isso não é uma figura de linguagem só não, gente. O galardão que Deus nos dará quando Ele voltar, quando Cristo voltar, esse galardão é eterno. Então, se tem pessoas que passam por um processo de treinamento rigoroso para obterem uma glória que é passageira, quanto mais nós não passaremos por processos da vida para recebermos algo que é eterno, que nunca se desfará das nossas vidas. Entende? Então, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, nós já aprendemos que tem processos na nossa vida que nós vamos passar que é difícil mesmo. E não adianta. Ei, abra sua mente aqui, ó. O que eu vou falar aqui agora. Preste bem atenção, abra sua mente. Não tem oração, não tem jejum, não tem campanha que vá te isentar de passar dos processos da vida. Entende? O que é a oração, o jejum, a santidade, a pureza, o guardar a palavra, o que ele vai te proteger é de você passar por coisas que o pecado te faria. Então, por exemplo, o pecado tem consequências. Logo, se você se guarda, você vai estar se isentando de passar pelas punições que o pecado te traria. Isso é uma coisa. Só que a vida, ela naturalmente tem processos difíceis. Entende? Vamos para uma figura aqui para você entender. Digamos que uma pessoa cometa um crime e ela pega ali uma punição de 10 anos de cadeia. A pessoa cometeu o crime, pagou os 10 anos, depois dos 10 anos ela saiu e viveu uma vida normal. Então você pode olhar para essa pessoa e falar, olha, se você não tivesse cometido esse crime, você teria passado pela vida sem esses 10 anos de cadeia. Você poderia estar esses 10 anos estudando, empreendendo, poderia ter conhecido uma pessoa aqui fora, ter formado uma família, poderia ter visto teu filho crescer, poderia ter visto tanta coisa que você perdeu porque você cometeu um crime, ficou 10 anos lá. Só que mesmo as pessoas que nunca cometeram um crime na vida, que nunca foram presas, que nem sequer passaram perto disso, até mesmo as melhores pessoas que você imaginar, elas também passam por processos de vida difícil. Por quê? Porque a vida é difícil. Existem desafios para nós que nós vamos passar inevitavelmente. Por quê? Porque são nesses processos que nós aprendemos determinadas coisas do coração de Deus que em outros processos nós não entenderíamos. Gente, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus fala assim, ó, eu coloquei vocês no deserto para saber o que havia no coração de vocês. Entende? Hebreus capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala que aprove ao Senhor que Jesus passasse por sofrimento para que através do sofrimento ele aprendesse da obediência. Gente, Jesus, ele foi o cara certo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e ninguém sofreu mais do que Jesus.
Vou repetir para você. Jesus foi o cara certo, no lugar certo, na hora certa, falando a coisa certa e fazendo a coisa certa. E ninguém sofreu mais do que Jesus. Há muitas vezes nós oramos dizendo, Deus, que eu não passe por nenhum sofrimento. Desculpa, mas essa oração ela nunca vai ser acatada. Ela vai ser até ouvida, mas não vai ser acatada. Porque a forma de Deus trabalhar conosco não é nos livrando da fornalha, é nos livrando na fornalha. Você está entendendo isso? Então tem coisas que Deus vai te livrar concernente ao sofrimento do pecado. Se você deixar de pecar, você vai evitar alguns níveis de sofrimento. Mas a própria vida, ela é desafiadora. O apóstolo Paulo fala isso. Se as pessoas que treinam para ganhar uma medalha, elas abdicam de tanta coisa, que dirá nós, que estamos aqui guardando uma coroa que é eterna. Então, tem processos na sua vida que vão ser difíceis, mas Deus está contigo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Isso é uma promessa bíblica. Mas vamos lá. Olha o que diz o versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Gente, nós não podemos viver um sistema religioso. Então, o que é o cristianismo? É uma religião, é uma instituição, é uma comunidade, é um CNPJ? Gente, isso se trata de uma verdade espiritual muito mais profunda do que qualquer coisa que você imaginar na sua vida. Então, dentro da sua fé, você precisa ter propósito, você precisa ter meta, você precisa ter visão. E não apenas visão de curto prazo. Não é uma meta de, Tiago, até o fim do ano tem que bater tal meta. Não é isso que eu estou falando. Você precisa ter uma visão de eternidade. Saber que a vida é muito mais do que esse plano que nós estamos passando por pouco tempo. Se você entender que a sua vida é mais do que o que você vive aqui, que você vai ter uma eternidade, você vai perceber com muito mais facilidade a grandeza de Deus e a grandeza do que Deus tem para você. Eu lembro que algumas semanas atrás, uma pregação do pastor Diogo lá na igreja, ele deu um exemplo bem interessante, né? Primeiro ele falou assim, olha, o exemplo é pobre, mas vai te ajudar a imaginar. Ele falou assim, é como se Deus estivesse falando assim, ó, quando você morrer, você vai viver uma vida de bilionário, meu irmão. Claro, o exemplo é pobre, tá, gente? Mas como o dinheiro é uma necessidade muito escassa na vida de tantas pessoas, isso aqui ajuda a explicar um pouco. Quando você chegar na eternidade, você imaginou o que é que você vai ter na eternidade? Primeiro que você não vai ter nenhuma conta para pagar. Não vai ter nenhum boleto, né? Para início de conversa. Meu irmão, você vai ter um nível de glória, de graça inimaginável para sua mente humana. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos correndo não para uma coroa terrena, mas para uma coroa eterna. Então, muitas vezes, é difícil resistir ao pecado porque você acha que você está perdendo a oportunidade de desfrutar de algo da vida. Fala, Thiago, mas será, cara, que se eu participar de tal esquema, será que se eu for desonesto aqui, será que se eu mentir, será que se eu me prostituir, será que se eu abrir mão dos meus princípios para alguma coisa, eu vou estar aqui desfrutando, não vai fazer nada mal a ninguém, muitas vezes isso vai mexer com a tua eternidade, mas quando você abre mão para viver a proposta que Deus tem para você, você pode estar abrindo mão de um pequeníssimo detalhe aqui nessa terra e está ganhando grandes coisas que vão reverberar por toda a sua eternidade. Precisa entender isso, você precisa abraçar essa verdade. Se você não tiver uma visão da eternidade, aí, meu amigo, muitas vezes o evangelho vai soar para você como perda de tempo, entende? Aí eu lembro lá da adolescência, eu ia no colégio de ensino médio, ginásio, ensino médio, ginásio denunciou a idade, né? Ginásio denunciou a idade. Mas aquela época ali de quinta, oitava série, depois primeiro ao terceiro ano, na minha época ainda era série, né? Hoje são anos. E eu lembro que muitas vezes colegas da minha idade perguntavam assim, mas Thiago, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer aquilo. Muitas vezes essa é a visão que o mundo tem, né? De que o crente está perdendo o tempo da vida. Pô, vou entrar à igreja agora, pelo amor de Deus, perder tempo da minha vida, eu quero aproveitar a vida. E é natural que eles pensem assim, por quê? Porque eles não têm a visão da eternidade. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus continuam pensando assim. Esse é o problema. Eles pensarem desse jeito é esperado. Mas quando você tem a revelação da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, aleluia,
Você precisa discernir que a glória que está sobre a sua vida é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer. E aí o apóstolo Paulo termina, e eu aqui também vou encerrar o devocional, no versículo 27, ele dizendo: eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele usa essa expressão, esmurrar o corpo e fazer dele o escravo. Essa sim é uma linguagem poética. A ideia não é você se machucar na carne, é você bater em si mesmo. A ideia é você submeter as vontades da sua carne à palavra de Deus. É aqui que esse devocional se casa com o devocional lá na segunda-feira, lembra? Lá, Jeremias ele submeteu as emoções dele à esperança da palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina a submeter os nossos desejos, a nossa natureza caída à palavra do Senhor. Por quê? Porque da mesma forma que um atleta de alto nível, ele renuncia muitas vezes uma alimentação, ele renuncia muitas vezes sair com os amigos, ele renuncia tempo com a família, às vezes, ele renuncia tempo com diversões sociais, ele vai abrindo mão de tantas coisas porque ele quer um objetivo que é terreno, que é passageiro. Às vezes na outra competição, uma outra pessoa vai ganhar e ninguém nem vai lembrar mais dele. E nós temos uma coroa eterna, uma glória muito maior. Deixa eu resumir isso aqui para fechar com chave de ouro, para você receber do céu. O que Deus tem para você é inimaginável, só você que não percebeu ainda. E Satanás é o único interessado em você não perceber. A única pessoa que está feliz em você não perceber o que Deus tem para ti é Satanás. Porque ele sabe que no dia que você perceber o que Deus tem para você, meu irmão, você vai ser uma bomba atômica na cabeça do inferno. Eu sinto de Deus falar uma coisa que eu não sei quem é, mas tem alguém que está me assistindo aqui nesse momento. Tem alguém que está me assistindo aqui nesse momento, que tem um chamado lindo da parte do Senhor, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Eu sinto que Deus está chamando você de volta. Eu sinto que Deus está trazendo o teu coração de volta, algumas lembranças, algumas memórias, porque o Senhor tem um chamado na sua vida e Deus está dizendo: o que eu tenho para a sua vida ainda não acabou, o que eu tenho para a sua vida ainda não morreu, o que eu tenho para a sua vida ainda não se esgotou. Mas vem sem demora, porque o tempo da vida é finito. A eternidade é infinita, mas o tempo de vida aqui na Terra é finito. Vem sem demora. Quantas vezes nós desperdiçamos planos lindos de Deus, porque nós achamos que temos que aproveitar a vida, tem que correr, tem que viver os nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades. E muitas vezes lá na frente a gente percebe que quebrou a cara por conta de desobediência. Mas quando nós dizemos sim para Deus e sim para o chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, não é uma glória passageira que está proposta para nós, mas uma glória eterna que Deus irá derramar sobre as nossas vidas. Amém, gente? Vamos orar juntos, já até passei o tempo aqui, me perdoem, mas vamos orar para a gente fechar esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro para que o nosso coração seja inundado de entendimento, de clareza sobre o que foi pregado. Que o Teu Espírito traga luz aos nossos corações e uma urgência em Te seguir, em dizer sim para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, o seu like ajuda demais para essa transmissão se espalhar. Está sendo bênção para você? Teu like faz com que seja bênção para outras pessoas. O YouTube recomenda para outras pessoas. Deixa aqui também um comentário sobre como Deus falou ao teu coração através dessa palavra e também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8, e por lá nós também podemos conversar no direct ou nos comentários das postagens lá no Stories, para a gente manter esse vínculo tão precioso, tá bom? Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.